Você já tentou ter um tempo com Deus todos os dias e simplesmente não conseguiu manter? Eu tentei por várias vezes. Colocava no calendário, anotava na agenda, colocava muitas vezes até em despertador, comprava caderno, mas a coisa não fluía. O hábito não estava chegando como eu gostaria que tivesse na minha vida. E por muito tempo eu achava que o problema era eu. Eu disse, eu não tô me dedicando o suficiente, eu não tô sendo cristã o suficiente para colocar em prática o meu devocional todos os dias. Será que isso já passou pela sua cabeça também? Nesse vídeo eu vou te explicar como você pode fazer o seu devocional de forma simples em apenas 4 etapas. De uma forma tão leve que você vai sentir prazer cada vez mais de ter a Bíblia no seu dia a dia. E isso tudo não vai ser por obrigação. Vai ser por prazer em ter cada vez mais intimidade com a palavra do Senhor. E fica até o final, porque na etapa 4 eu vou te mostrar o erro mais comum que as pessoas cometem, que é super fácil de resolver. Antes de começar, eu vou te falar os principais erros que as pessoas cometem ao fazer o devocional. Erro número 1, começar com um devocional muito extenso. Veja bem, à medida que você está começando a construir o seu hábito, você tem que começar isso aos poucos. Então, muitas pessoas começam fazendo devocional, tirando 1 hora do seu dia. Acaba que você não constrói aquele hábito como deveria e acaba se tornando também uma obrigação, fica cansativo na sua rotina. Então, começar um devocional grande demais é o erro número 1. Erro número 2, copiar totalmente o devocional, o estilo de devocional de outra pessoa. A outra pessoa que você conhece tem a rotina dela, o estilo dela de aprendizagem e você tem o seu. Então, claro que é lícito e convém você adaptar esse estilo à sua realidade, mas copiar totalmente o devocional, o estilo devocional da outra pessoa, também é um erro muito comum que as pessoas cometem. Erro número 3, depender de motivação para se fazer o devocional. O devocional é hábito, o devocional é aquela disciplina diária que você tem com Deus. É estruturar a sua rotina de modo que Deus esteja sempre presente em tudo que você fizer. Então isso não depende de motivação, porque vamos combinar, num mundo tão acelerado que a gente vive hoje em dia, se a gente depender de motivação para fazer alguma coisa, não vai dar muito certo não. E agora vamos entrar na etapa 2 desse vídeo, que eu vou te falar das 4 etapas para você fazer o seu devocional na leveza no seu dia a dia. Passo número 1, defina o seu momento. Defina quando e onde você vai fazer o seu devocional. Eu, por exemplo, faço meu devocional aqui, onde eu estou gravando esse vídeo, e sempre no horário da manhã, antes de abrir o computador. Então, quando você estrutura a sua rotina para colocar o devocional nela, aquele horário vai se tornar sagrado para você. Você não vai marcar nada nesse horário, até você formar um hábito. Então comece aos poucos, né? Lendo somente um capítulo, um versículo, meditando na palavra, porque nessa primeira etapa, o ideal é você construir esse hábito na sua rotina. E o local que você vai escolher para fazer o seu devocional, ele precisa ser calmo, silencioso, longe da agitação. Então prefira locais que estejam mais afastados das outras pessoas da sua casa e num horário também que não esteja tão agitado no seu dia a dia. Isso tudo vai facilitar em muito a construção do seu hábito. E claro, né? Deixa aquele ambiente agradável, com as luzes que você gosta, uma vela aromática, enfim, tudo que você gosta para criar esse hábito e associar no seu cérebro que aquele tempo é precioso e agradável para você. Etapa número 2, agora você vai definir o como. Como você vai fazer o seu devocional. Existem livros específicos para devocional, mas eu aconselho você fortemente a fazer o seu devocional com a sua Bíblia. E como é que você pode fazer o seu devocional? Você pode escolher um capítulo para aquele dia, meditar na palavra, orar em cima dela, escrever o que entendeu e seguir em frente, aplicando aquele versículo no seu dia, na sua semana. Existem também Bíblias específicas onde você pode já fazer o seu devocional com ela. Essa Bíblia aqui que eu uso é da editora Vida, que é a Bíblia todos os dias. Ela tem um espaço do Antigo Testamento, Novo Testamento e o livro de Salmos, tudo para você ler todos os dias. Então você vai criando esse hábito e no final de 1 ano ou 2 anos, caso você prefira, vai no seu ritmo, você consegue ler a Bíblia inteira. Tá aqui o Velho Testamento, no livro de Isaías. Então se você passar, continua tendo Isaías nessas 2 folhas. E se você for seguir, logo depois tem um livro de Filipenses e logo depois o livro de Salmos. E no dia seguinte, começa de novo com o livro de Isaías. Então todos os dias você lê o Antigo Testamento, o Novo Testamento e o livro de Salmos. Então, é um método muito interessante para você ir vivenciando a sua palavra. E lembrando que nessa Bíblia também tem um espaço para anotações. Então, tudo que você lê e entender,
sobre esse dia do devocional, você já vai anotando. Existem também alguns aplicativos da Bíblia. Eu gosto muito desse aqui, onde também tem planos estruturados para você construir o seu devocional diário. Logo que eu me converti, aceitei Jesus e me batizei, esse aplicativo fez toda a diferença na minha conversão de fato. Então eu escolhia planos devocionais de acordo com como eu estava me sentindo naquele momento, e isso ajudou muito para a construção do hábito da minha leitura diária da Bíblia. Então, por exemplo, antigamente eu era uma pessoa que tinha muita ansiedade. Então, os devocionais que tem nesse aplicativo relacionados à ansiedade me ajudaram muito a me curar da ansiedade, como também a construir esse hábito da leitura diária. Ah, Vanessa, você tá maravilhosa da ansiedade? Não, mas eu estou em plena construção porque Jesus me salva todos os dias. E agora vamos pro passo número 3, que é o quanto, ou seja, o quanto você vai ler e meditar na palavra naquele dia específico. Como eu já disse anteriormente, comece pequeno, comece fazendo devocional em 5, 10 minutos, porque o principal é você construir esse hábito. E depois disso, você vai ganhando mais intimidade com as palavras do Senhor e você vai aumentando isso naturalmente. Então, se você começar, por exemplo, com essa Bíblia que eu mostrei anteriormente, começa somente lendo pela manhã, ou num dia um Novo Testamento, no outro dia um Antigo Testamento, no outro dia nos Salmos. Aí depois você vai aumentando. Depois de uma semana, você começa a ler Antigo Testamento e Novo Testamento. E depois de um mês, começa a ler a estrutura que está aqui nessa Bíblia, como eu mostrei. Antigo Testamento, Novo Testamento e o livro de Salmos. Que você vai ver que essa evolução vai acontecer de forma natural no seu dia a dia. E você vai ter cada vez mais intimidade com a palavra do Senhor. E tudo que está escrito aqui, você vai vivenciar na sua rotina. Ou seja, a palavra de Deus vai resplandecer cada vez mais nos seus pensamentos, no seu coração e nas suas atitudes. Você vai contribuir a proclamar o Evangelho por meio do que você fala, por meio do que você age e também por exemplos. Você vai fluir tanto no Espírito Santo que você vai se tornar exemplo para outras pessoas. Agora vamos para o passo número 4, que é fundamental e muita gente não faz, mas que faz uma diferença incrível no seu devocional. É você criar um ritual de entrada para o seu devocional. Ou seja, você vai escutar um louvor, você vai se conectar com o poder do Espírito Santo que habita em você. Você vai acender uma vela aromática. Então você vai criar aquele ambiente propício para você iniciar o seu devocional. Tudo isso faz com que você adentre nessa atmosfera de louvor e de adoração cada vez mais forte e faz com que você se sinta mais conectado com a palavra que você vai ler. Então você vai ficar mais concentrada, você vai ficar mais focada no que o Senhor tem para te dizer. Você não vai ler no aleatório e nem de qualquer jeito. Você vai fazer esse ritual de entrada, que é essencial, tanto para você associar o devocional a algo prazeroso, como também para você tornar esse momento cada vez mais leve e feliz na sua rotina. Esse ritual de entrada, logo depois que você escutar o seu louvor, acender a sua vela, sempre faça uma oração antes da leitura bíblica. Peça para Deus sabedoria, revelação, para que tudo que você lê e entender naquele seu devocional diário seja realmente transformador para você e para todas as pessoas ao seu redor. Vamos recapitular como deve ser o seu devocional? Primeiro, você faz o seu ritual de entrada com louvor, com adoração, com luzes específicas. 2, depois você vai fazer uma oração, onde você vai pedir revelação, onde você vai agradecer ao Senhor por tudo que você tem, por tudo que você já conquistou. Você vai pedir a Deus sabedoria e discernimento para a leitura daquela palavra. Depois você vai escolher um capítulo ou um dia na sua Bíblia e você vai fazer a leitura profunda e focada sobre o que está escrito na Bíblia. Logo em seguida da sua leitura, você vai anotar sobre as reflexões que você teve sobre aquele entendimento da leitura relacionado àquele dia. E logo depois você faz uma oração de fechamento, agradecendo ao Senhor por esse tempo precioso e, claro, logo depois colocar em prática tudo que foi aprendido no seu dia a dia. Agora, para eu saber que você assistiu esse vídeo até o fim, coloca aqui nos comentários devocional, que eu vou entender plenamente que você ficou até aqui e que realmente está disposta ou disposto a começar a sua rotina de devocional. Vamos fazer um desafio? Comece o seu devocional praticando somente 10 minutos por dia e depois volta aqui no vídeo e me conta como é que está a sua evolução na sua rotina de devocional diário. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha ele para as suas amigas, aproveita e se inscreve aqui no canal, dá aquele like para ajudar a produtora de conteúdo aqui e aproveita para nos seguir também nas nossas redes sociais. Espero que vocês tenham gostado. Com amor, Vanessa.